Não são os pobres que estão ficando mais ricos. Na verdade, o estudo do IPEA mostra que o crescimento econômico e os programas sociais estão ajudando a maioria dos brasileiros a melhorar de vida. Gente como o seu Raimundo, que no começo do ano foi despejado e agora já tira uns bons trocados com um movimento no botequim. Graças a Deus está tudo em dias, a gente trabalha bastante justamente para isso aí. De acordo com o estudo, em 2003, 35 de cada 100 brasileiros que vivem nas maiores capitais tinham renda familiar de até meio salário mínimo. No ano passado, eram 25. E este ano, a população pobre deve ser menor ainda. Mesmo assim, ainda há 3 milhões e 100 mil pessoas que vivem na indigência nas principais regiões metropolitanas do país. Ou seja, têm uma renda familiar de até R$ 103 por mês. Isso considerando que caiu pela metade o número de indigentes nos últimos 6 anos. Seu Balbino de Jesus e as 3 pessoas da família dele ainda estão lá, no grupo da miséria. Qual é a sua renda hoje? Nenhuma. Minha renda é zero porque não estou trabalhando. Lá na outra ponta, nos últimos 4 anos, 121 mil pessoas passaram a ter renda familiar acima de R$ 16.600. O Brasil deve terminar o ano com o mesmo patamar de ricos que tinha há 6 anos, 1% da população. E para o IPEA, os novos ricos distribuem pouco a renda, pelo menos na indústria, onde a produtividade do trabalhador aumentou quase 1/4 nos últimos 7 anos. O salário ficou no meio do caminho, subiu apenas 10%. E para detalhar os resultados das pesquisas, está aqui no estúdio de Brasília o economista responsável pelo estudo do IPEA, Ricardo Amorim. Boa noite, Ricardo. Obrigada pela presença. Prazer é meu. Nós acabamos de ver aí na reportagem que a população rica não está repartindo o lucro com a classe trabalhadora. O que pode ser feito para mudar essa situação? Basicamente, a gente está vivendo um problema ainda da década de 90, quando houve muito desemprego. Hoje em dia, os empresários conseguem uma grande produtividade nas suas produções, nas suas companhias, nas suas indústrias, mas o mercado de trabalho está muito cheio ainda. Resultado, é fácil contratar gente barato. Então, nesse momento, o mais importante é continuar com o crescimento econômico. Isso é fundamental e não pode parar se a gente quiser resolver o problema da miséria. Então, continuando com o crescimento econômico, você acha que essa classe rica repartiria, os lucros seriam repartidos melhor, quer dizer, a desigualdade seria menor? É quase que inevitável. Quando você começa a crescer o país, quando você começa a ter maior produção, você precisa de gente para produzir isso. E as empresas começam a contratar, começam a esvaziar o mercado de trabalho, e elas são obrigadas a disputar trabalhadores. E aí sim elas têm que começar a pagar salários melhores para os seus funcionários. É uma necessidade, não é nenhuma escolha. Certo. E esse estudo avalia a situação de 6 regiões, né? Essa é a realidade das outras regiões? Sem dúvida, esse estudo reflete com grande precisão a realidade de todas as grandes cidades brasileiras. As pequenas cidades talvez não estejam refletidas aí, mas a população está nas grandes cidades. Então, se nós quisermos pensar como uma aproximação do que acontece no Brasil, o estudo reflete com fidelidade. O Brasil como um todo? Sem dúvida, sem dúvida. Por amostragem, a gente poderia dizer? Sem dúvida. Ok. E a população de baixa renda é a que mais sofre quando sobe a inflação, né? Será que esse recente salto nos preços, principalmente dos alimentos que a gente vê aí, pode terminar com essas boas notícias? A gente espera que não. Na verdade, se nós olharmos o que está acontecendo com a inflação no Brasil, ela é reflexo de uma inflação internacional. Nossa economia hoje é uma economia aberta, então os preços dos grãos, os preços do aço, o preço das commodities, é todo regulado a partir de fora. Então, se lá sobe, aqui sobe. A inflação brasileira não é uma inflação do Brasil, é uma inflação de fora para dentro da nossa economia. Resultado, se nós conseguirmos deter o aumento de preços nos outros produtos, por exemplo, se nós impedirmos que esse aumento de preço repasse para outros produtos, que não é tão difícil assim, nós conseguimos compatibilizar um crescimento econômico significativo com um controle da inflação razoável. O maior problema é o aumento de preço nos alimentos, que diretamente está relacionado à população de baixa renda, porque diminui o poder de compra, né? Então... Mas não é tão complicado controlar o aumento de preços nos alimentos e conseguir uma taxa de crescimento econômico. Agora, se nós não crescermos economicamente, se nós paralisarmos a economia
porque a inflação está crescendo, será muito mais grave, porque quem não trabalha não come. Então é mais importante ainda nós conseguirmos um crescimento econômico significativo ou mantê-lo, não é? E termos uma preocupação com a inflação do que o contrário. Controlarmos a inflação e termos uma preocupação com o crescimento. O crescimento deve ser mantido e a inflação deve ser olhada com muito cuidado, com muito esmero e com muito esforço no seu controle. Mas o principal é o crescimento econômico. Ok, obrigada pela participação. O prazer foi meu.